tarde. Aqui é a professora Cláudia. Nós estamos na página 169 do livro de língua portuguesa. Eu deixei para vocês um vídeo sobre o universo. Inclusive, esse vídeo a gente assistiu aqui na sala de aula e eu repassei para vocês. Aqui, em relação à língua portuguesa, nós estamos estudando a letra X com o som de S. Então, há palavras que despertam curiosidade na escrita. Vamos ler o texto abaixo, observando as palavras destacadas. Como surgiu o universo? A teoria mais aceita para explicar isso... Lápis, aquela história que vocês sabem, né? Um pouquinho demorado. Isto. Por que não escreveu isto? Eu já disse. Explicar o quê? Isso, e não isto. Porque já foi dito. A teoria mais aceita para explicar isso, explicar o quê? Como surgiu o universo. Por isso foi usado, e não isto. Porque se fosse isto, não teria esse título, talvez, seria o universo, e poderia ser. A teoria mais aceita para explicar isto, ou seja, como surgiu o universo, né, é o Big Bang. E diz o seguinte: há bilhões de anos, uma partícula extremamente quente e pesada começou a se contorcer. Explodiu de um jeito gigantesco. Essa explosão, por que essa e não esta? Porque já foi falado lá atrás, antes disso daqui, uma partícula extremamente quente e pesada começou a se contorcer e explodiu. Explodiu. Essa explosão criou uma espécie de bolha quente de matéria que foi expandindo para todos os lados. Conforme ia crescendo, essa bolha passava por mudanças, dando ao universo a cara que ele tem hoje. Precisou anos e bilhões de anos para ter a cara que ele tem hoje, né? Vale lembrar que o universo não está pronto. Ele ainda está se transformando, tá? Tem movimento lá o tempo todo. Isso é comprovado cientificamente, não é da cabeça de quem escreveu esse livro, nem da minha, tá? Bom, vamos reler as palavras destacadas no texto e responder que som representa a letra X nessa palavra. O som de S, qual? Esse daqui, ó. Explicar, eu escrevo com X, mas o som é de S. Extremamente, quer dizer, muito. Esse X daqui, ó, ele tem som de S. Eu não falo extremamente, nem extremamente, né? Aqui, explodiu, som de S. Eu não falo explodiu, nem explodiu. Essa explosão de S, eu poderia escrever. Está errado, tá? Ó, ó, escreve assim, tá? Mas o som, depois o fonema correspondente é o fonema do som de S. Mas eu escrevo com X. Está se expandindo, aumentando para todos os lados. Então, o som de S. Vamos ver aqui. Palavras escritas com X para representar o som de S. Expulsar. Vocês podem, por favor, copiar no caderno esse quadro. Para que copiar se tem no livro? Vocês vão treinando a escrita dessas palavras. Aqui. Expulsar, expandir, explicação, extremo, expectativa e explosão. Todas elas aqui escrevem com X e tem o som de S aqui, ó. Aqui, palavras escritas com S para representar o próprio som do S. Espumar,
esclarecimento, espantada no escrito com X, estritamente, esperou e estrela. Pode anotar no caderninho, tá? Vamos para a página 170. Quero conversar depois algumas, porque é uma atividade complementar. Vocês podem também anotar no caderno de língua portuguesa. A gente anotou aqui no caderno, tá? E fazer essa atividade, tá? A gente já fez aqui hoje, só que hoje, na data de hoje, nós estamos só essa aula atrasada, tá? Fizeram ontem isso, precisamente. Tá? Vamos assinalar as afirmações que está dizendo que é verdade, correta. Afirmações são frases que estamos, ao nosso entender, elas estão corretas. A primeira sílaba de todas essas palavras tem o mesmo som e é escrito com as mesmas letras? Não. A primeira sílaba não é. Tem o mesmo som e é escrita com letras diferentes? Sim, é o som escrita com X com o som de S. Tem sons diferentes, porque nelas o X e o S são letras diferentes. Não, não tem som. Não tem som diferente porque o X e o S são letras e o som é igual. Extremamente, explodiu, explosão, aqui. Tem o mesmo som, porque nelas o X, sim, e o S, sim, representam o mesmo som. Exatamente isso que nós estamos estudando. Tá? Podem anotar. Leia os quadros a seguir. A forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular do passado. O verbo explodir significa causa ou sofrer explosão. A forma verbal esperou corresponde à terceira pessoa do singular do passado, do verbo esperar, que significa ficar na espera e ser esperante. Então é assim, pessoal. Isto daqui não basta apenas passar para vocês esse tipo de afirmação, essa informação, sem estudar isto daqui na conjugação do verbo e depois nos tempos verbais. Não adianta nada passar isso daqui, falar isso para vocês. Olha, a forma verbal explodiu corresponde à terceira pessoa do singular do passado. Vocês não estão entendendo isso daí e não vão entender sem antes estudar o que eu já estou preparando para essa aula, que é isso daqui, ó. Já estou preparando, porque eu vou estudar aqui com as crianças na sala a mesma coisa que vocês, as conjugações verbais. Então, o que o verbo significa, os tempos em que ele se apresenta, as pessoas dos discursos, embora eu já tenha falado, né? Então, as terminações verbais. Então, eu acho, né, particularmente, penso que praticamente jogar uma informação para vocês, isso daqui, sem ao menos explicar. Então, eu vou parar uma aula, vocês deixem isso daqui assando, deixando no forno para crescer. E na próxima aula, eu já vou começar a explicar o que significa isso daqui. Ó, eu falei por cima. Ó, terceira pessoa do singular do passado do verbo explodir. Então, isso daqui nós vamos ver depois, tá? Eu vou fazer uma aula só sobre isso, como eu estou estudando com eles, isso daqui, que é isso daí que vocês precisam saber, as conjugações verbais. Tudo bem. Então, não precisa ficar preocupados com isso. Nós vamos estudar separadamente isso daqui. Veio a informação aqui para nós, eu não posso falar, simplesmente dizer isso para vocês. Ok. Observe nos quadros abaixo a parte destacada que se repete em cada palavra. Explodir, explosão, explosivo, explodiu. Esperar,
Podem depois anotar no caderno desse jeito, viu? Esperança e esperando. Por último, esperançoso. As palavras de cada um desses quadros formam uma família de palavras, sim. Porque todas as palavras se originam de uma única palavra, que é a raiz. É como se fosse, por exemplo, embaixo do dente permanente, você tem dentinho de leite, alguns já nasceram, tem uma raiz. Elas têm na sua forma e no seu sentido uma parte comum. Explo, de espécie. Porque também, né, falar sobre raiz, radical, né, precisa ter uma aula de processo de formação das palavras, primitivas e derivadas. Por exemplo, a palavra explosão, que significa estouro violento, tem semelhança com a palavra explodir, que significa estourar. Tudo bem. Aqui, assinale as frases que explicam as conclusões que você chegou. Aqui, vocês não vão conseguir chegar a algumas conclusões sem antes estudar raiz radical de palavras, processo de formação de palavras, né? Nós vamos resolver isso daqui. Podemos saber como é a escrita de uma palavra quando entendemos como se escreve outra da mesma família. Sim, mas antes disso daqui, eu preciso de uma explicação para vocês, que não está aqui no livro, sobre processo de formação de palavras. Falar em raiz de palavra, se eu falar só a raiz da palavra, eu preciso falar também sobre o radical da palavra, sobre as desinências das palavras. O que são as desinências? Masculino, feminino, singular, plural. Aqui, quando consultamos o dicionário, sim. Quando representamos seu som pela letra correspondente, não, porque aqui nós estamos vendo, isso aí não é estudo dos fonemas, né? Estudo dos grafemas, então não corresponde a isso daqui. Então, isso daqui, ó, eu também vou tentar fazer uma aula, embora eu acho um pouco complicado para vocês entenderem a raiz, o processo de formação de palavras, mas eu vou montar uma aula para vocês entenderem. Tá? O modo de sabermos como é escrita de uma palavra é relacionada com outra palavra da mesma família. Sim, mas antes eu preciso entender como é que essas palavras são formadas. Então, pessoal, a gente viu hoje, que eu vou estudar com vocês depois as conjugações verbais e o processo de formação de palavras, mas de uma maneira muito simples. Tá? Então, foi a página 169 e página 170. O que eu pedi que vocês anotassem no caderno, sobretudo essa atividade aqui complementar, bom, depois vocês parem o vídeo, se vocês não tiverem isso no livro, bom, vou deixar assim, para vocês poderem parar, foi mais um pouquinho aqui, para vocês poderem parar. Então, não precisa copiar isso daqui. Ó, não precisa copiar isso daqui. Isso aqui não precisa copiar. Isso aqui é para professor, tá? É isso aí. Até a próxima aula para a gente estudar a conjugação verbal, tá? Tchau, tchau.